Nós estamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Carazinho e vamos conversar sobre as pautas de 2026, os projetos que estão sendo encaminhados pelo secretário Rafael Jacques de Oliveira. Muito trabalho pela frente, né? No fim do ano passado nós conversávamos, fazíamos um balanço, né? E muita coisa já tinha acontecido e agora 2026, secretário, tudo bem? Tudo bem, Mara, prazer estar falando com vocês, um prazer a gente poder ter essa conversa, falar um pouco sobre o que a gente planeja fazer, sobre o ano que vem pela frente, sobre todas as ideias. O ano que passou foi um ano de bastante trabalho interno. Falava agora há pouco mesmo com o vereador e a gente conversava sobre o quanto a gente fez de ações que são ações desburocratizantes, né? Ações que retiram pedras do caminho do empreendedor e que refletiram no maior número de contratações, maior saldo de contratações dos últimos 4 anos na cidade, refletiu no maior número de abertura de empresas dos últimos 4 anos da cidade, refletiu em coisas que podem não aparecer de uma maneira muito gigantesca para quem olha, mas que no somatório representam muito. Nós mesmo assim pretendemos nesse próximo ano seguir muito fortemente no processo de desburocratização. Estamos aí enviando nos próximos dias para a Câmara um projeto de alteração legislativa dos valores das licenças ambientais. Então, mesmo tendo nesse ano que passou realizado praticamente o dobro de licenças ambientais do ano anterior, nós pretendemos para esse ano agora, já ter mais do que isso ainda, porque devemos reduzir drasticamente. Então, a população que nos assiste já fica preparada, porque as licenças ambientais devem cair muito de valor, ser muito modificadas, as licenças ambientais. Nesse mesmo viés, nós estamos também alterando as licenças para as agroindústrias, para as empresas do interior, para os pronafianos. Os pronafianos vão ter uma licença diferenciada. Em vez de pagar as mesmas licenças que costumam pagar, eles vão pagar a menor. Isso vai ser muito positivo para a abertura de novas agroindústrias, abertura de negócios no campo, uma ação em conjunto com a nossa Secretaria da Agricultura para fazer isso render e render muitos frutos. São algumas questões que estão acontecendo, que estão no foco, que estão na linha. Pretendemos trabalhar muito na questão do licenciamento, não só do ambiental, mas de todo o processo de obtenção de alvará, fazendo com que ele seja desburocratizado e seja reduzido o seu tempo de espera, que a gente ainda tem um problema de tempo de espera maior. Já começamos todo o processo de sinalização da cidade, processo novo de sinalização, tiramos o rolinho e o pincel e passamos para uma forma profissional de fazer isso, com um procedimento que dura muito mais tempo, que é reflexivo, que é muito mais efetivo do que o procedimento anterior, né, que tinha durabilidade média de 2 a 4 meses, quem sabe até 6, o procedimento anterior, para um tipo de pintura que tem uma garantia de 2 anos, podendo chegar até 3 anos de durabilidade, ou seja, cuidar melhor do dinheiro público dessa maneira. Nessa mesma seara, o trânsito vai vir se qualificando de uma maneira muito efetiva e vai se qualificar não só no processo das pinturas, mas como no processo mesmo de fiscalização e de atendimento das pessoas. Pretendemos ampliar a escolinha nas escolas, a escolinha do trânsito, que é muito legal, os bloquinhos de multa das crianças, que é um processo muito legal, pretendemos ampliar muito. Dentro da causa animal, estamos reformulando as ações que aconteciam com a entrada de um novo diretor, agora como um departamento, né? Então, esse departamento podendo ter muito mais ações para realizar. Estamos tratando aí de alguns pontos que sempre foram deficitários na causa animal, para que a gente possa no próximo ano atender de uma maneira diferente. Assim como no meio ambiente, falei das taxas do processo de licenciamento. E na sala do empreendedor, esse ano aí temos um grande desafio, porque a sala do empreendedor de Carazinho ficou reconhecida entre as 20 melhores do estado do Rio Grande do Sul, e é um grande desafio que a gente continue nessa linha, e esse continuar vai exigir que a gente seja cada vez mais eficiente no atendimento ao nosso público, ao pessoal da sala. Muitas ações, distrito industrial, nós temos algumas ruas que nós pretendemos colocar no cronograma de asfaltamento, dependemos ainda de obter recurso. Próximos dias aí, fica aí a grande informação para a comunidade, próximos dias o programa de Juro Zero deve estar operacional finalmente, programa aprovado na Câmara lá na metade do ano passado, e que agora, por questões orçamentárias, ele acabou ficando sem avanço, e que agora deve avançar para entrar em prática. Então, nos próximos dias, devemos começar aí a receber as pessoas para o programa de Juro Zero, que é aquele programa que atende mês e IMS, com crédito de R$ 500 a R$ 10.000,
sem nenhum tipo de cobrança de juro, mas claro, não deixando de ter que ter toda a documentação obrigatória que a lei determina. Então é um ano programado com bastante ações. Não deixaremos, Mara, quero te falar isso, mesmo sendo polêmico em dizer isso, eu gosto de ser franco, não deixaremos de buscar muito, não deixaremos de andar muito por todo o nosso estado, por todo o nosso país, por todo o nosso mundo, aonde pudermos, vamos buscar oportunidades para Carazinho, sim. Faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento econômico de uma comunidade, buscar oportunidades. Isso é muito importante, isso dinamiza o futuro de uma sociedade. E hoje pode ser criticado por alguns, mas que quando resultados vêm, é sim elogiado e reconhecido por muitos. Perfeito. Secretário, agora falando justamente nessas oportunidades, a gente já tem a confirmação, né, de uma rede supermercadista, né, que é grande aqui no estado, que vai se instalar aqui em Carazinho, né, no perímetro urbano, mas o que está em tratativas aí, além disso, né, na geração de empregos, que o senhor já pode nos adiantar? Bueno, a Stock Center nós podemos falar de maneira aberta, né, ela está em obra, está tudo bem, vão ser 150 oportunidades de emprego, deve entrar em operação, a previsão é até o mês de setembro, entrar em operação. Nós já fechamos com outra grande empresa, que eu ainda não posso falar sobre quem é ela e tudo mais, mas posso adiantar que ela vai gerar mais ou menos 150 empregos também, e que tem uma previsão de entrada em operação neste ano, na cidade de Carazinho. Então são mais 150 vagas. Pode contar pelo menos o segmento, né? Não posso falar ainda, tenho que manter restrição. Isso é uma das coisas que às vezes, Mara, é bom falar isso para ti, para a comunidade. Muitas vezes as pessoas têm essa curiosidade e está tudo bem, claro. Né, normal. Mas é preciso que as pessoas entendam que às vezes, quando a gente sai para ir a algum lugar para buscar alguma coisa, tu não pode nem falar o que tu foi fazer, né, porque os empreendedores exigem isso. Eles nos exigem como gestão pública para poder se estabelecer na comunidade. É questão até de estratégia comercial, né? Bingo, exatamente. Estratégia comercial, estratégia de divulgação, a estratégia logística que eles vão adotar. Eles têm que ter um tempo certo, e isso é do jogo do empreendedor. E faz parte, por isso às vezes a gente até gostaria de falar mais, às vezes, né? Mas a gente não pode falar tanto, né? Nós temos aí muito próximo uma tratativa com uma indústria também, que é uma indústria que vai gerar um volume de empregos também um pouco significativo, assim, que deve vir para a nossa comunidade, está se instalando aqui. Retorno de operações de outras empresas que foram para outras comunidades e que agora começam a fazer um movimento contrário, um movimento da volta. Eu uso um ditado, essa parte é a parte que a Globo não mostra, né? Aquelas coisas pequenas do dia a dia que a gente não consegue dar tanto dinamismo e falar tanto para as pessoas, mas que nos consomem muito e que fazem parte do tirar um tijolinho de cada vez, tu colocar ali para tu poder construir aquela rampa que vai gerar o crescimento. Então esse trabalho tem se tornado muito focado em construir uma base sólida. Tá? Eu tenho dito que Carazinho, a sua história, se tu começa a realizar a história do Carazinho, por muitos momentos Carazinho teve voos curtos de desenvolvimento. Ele dava um voo assim, apontava para o desenvolvimento e depois reduzia. Um voo para o desenvolvimento, depois reduzir. E essas ondas não mudaram a nossa população no médio dos anos, dos últimos anos, das últimas décadas. Continuamos, né, com os mesmos 62 mil. Continuamos com o mesmo tamanho de população, tamanho de cidade, tudo. Isso é bem reflexo de uma comunidade que tem voos curtos assim de desenvolvimento. Nós precisamos mudar esse cenário. Mudar esse cenário não é chegar aqui e anunciar uma vinda de uma grande empresa. Não é. Isso é disruptivo, falar isso para a comunidade pode ser estranho, vai ter quem me critique ouvindo isso, mas eu não tenho problema com isso. Eu tenho muita consciência e convicção de que estruturar uma base sólida para o crescimento, e sim, o anúncio de uma grande, se vier, maravilhoso, mas se não vier, é muito importante que a nossa base seja sólida, nós sejamos um terreno fértil para o crescimento das empresas, e com essa fertilidade do nosso terreno, sim, aí nós atraímos muito mais empresas e podemos crescer de maneira contínua, sem ficar dando pequenos voos de crescimento e decrescimento. Crescimento e decrescimento. Nós queremos ser uma rampa. Nós queremos crescer continuamente. Assim como grandes comunidades, como Passo Fundo fizeram. Né? Prepararam uma base e cresceram continuamente. O que nós precisamos é isso. Ajustar a legislação, ajustar documentações e coisas que a comunidade precisa para ser esse cenário mais fértil para o empreendedor. Muito bem. A gente conversava ainda no fim do ano passado da mobilização de vocês para construirmos alguns trevos aqui, né, em torno nas nossas BRs,
vai facilitar muito o trânsito aí, principalmente para as empresas, ali na questão da Rota do Pachique, lá no outro lado na Ubra, né? Como é que está o andamento desses projetos? Muito bem, muito avançado, tá? Não temos ainda a finalização dos processos, mas eu tenho convicção que esses dois trevos mudam a nossa comunidade, porque um deles é lá da 386, outro da 285, eles mudam o que as pessoas que passam pela cidade enxergam a cidade, passam a enxergar a cidade de outra maneira, né? Claro que nós temos grandes obras acontecendo na beira das BRs, que também refletem, né? E o que a gente fez mesmo no acesso da estrada de Nometoc também reflete a nossa melhoria, mas a própria obra da Toniato, a obra da BBS, a obra da Supra, que são grandes obras que nós temos acompanhado de perto junto das companhias, para que elas possam ser fluídas, possam rapidamente contratar muito mais pessoas, que vai ser também outra revolução para a nossa comunidade. Essas obras já estão sendo representativas e já mostram para quem passa nas nossas BRs que Carazinho tem um olhar diferente hoje em dia. Mas os trevos seriam consolidar a ação. E com isso, esses trevos estão sendo construídos com parcerias. Nenhum deles vai ser construído de maneira individual, que a prefeitura vai fazer, que a gente vai... Não, eles vão ser construídos com parcerias, com empresas que vão contribuir com a sua parte e que a prefeitura vai contribuir com a sua também. Também é um olhar diferenciado, porque quando a gente olha para o histórico dessas outras ações que aconteceram, muitas delas aconteceram só por investimento da prefeitura ou só por investimento privado. A gente, como conceito, entende que a gente precisa trabalhar junto, dar as mãos para promover o crescimento. E o DENIT já tem autorizado isso, essas obras já estão tudo certinho? Tem uma ideia de quando isso deve começar mesmo na prática? Nós temos algumas etapas burocráticas para vencer ainda. Um deles está mais avançado, o outro ainda está um pouco menos, mas ambos já têm aprovação do DENIT, então isso não seria problema. Ambos estão em fases de ajustes, porque nós pedimos alguma modificação do projeto para que a gente pudesse ter eles atendendo melhor o que nós entendemos como benefício para a comunidade, né? Porque vale comentar isso, o trevo não é só para A ou para B, ele é para todos. Então ele precisa estar pensado para todos, e isso deve, assim, nos próximos meses a gente já deve ter boas novidades sobre esses dois. Em relação ao vídeo monitoramento da cidade, né, nós tivemos um incremento bem importante na questão das câmeras, funcionando tudo certinho, esse processo aí? Estou muito contente com isso. Muito contente porque nós temos hoje 50 câmeras próprias operacionais e o impressionante de número de mais de 70 câmeras colaborativas conectadas ao sistema. Então, Carazinho hoje é uma das cidades que mais tem câmeras de vídeo monitoramento urbano do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 130 câmeras conectadas. Nas últimas semanas conectamos aí, agora a gente está na etapa burocrática de ativar essas câmeras colaborativas na Brigada Militar, por conta do convênio da SSP que tem que ser atualizado. Mas nós, nas últimas semanas, conectamos, inclusive, as câmeras lá do Santuário da Santa Rita. Então, próprias câmeras do Santuário já estão conectadas à plataforma. Nós devemos, aí, logo, ter essas câmeras disponibilizadas no batalhão da Brigada. E aqui, nessa sala, onde tu estás, onde nós estamos conversando, nós devemos começar, nos próximos dias, os ajustes e obras para ser a sala do vídeo monitoramento do Departamento de Trânsito. Então, o Departamento de Trânsito, nessa sala, vai ter operacional aqui todas as câmeras. Não só todas as câmeras da cidade, como as câmeras colaborativas, como todo o controle de trânsito da cidade pelo Waze. Então, quem está nos assistindo aí vai poder usar o Waze dentro da cidade de uma maneira muito melhor, porque nós já fizemos o processo, também a parte que a Globo não mostra, fizemos o processo burocrático complexo, que é poder fazer a prefeitura ser a gestora dos mapas da cidade no Waze. Então, hoje já somos gestores. Hoje já conseguimos fechar via, abrir via, tudo isso, quando vai fazer um buraco, da Corsã vai fazer um buraco, nós podemos fechar aquela via no Waze, nós como gestão pública, e automaticamente para toda a comunidade que utiliza o Waze, ela já vai estar fechada. Olha para você que é taxista, que é motorista de aplicativo, quanto isso muda, né? Porque tu sabe que aquela rua vai estar fechada, então a gente já está com essa gestão, isso vai ser muito legal, próximos dias entra em prática. Gestão do rastreamento veicular dos nossos veículos vai estar aqui integrado também. Então, uma série de questões que nós vamos conseguir integrar com a sala de monitoramento que nós vamos ter do Departamento de Trânsito.
Não tiramos a sala da Brigada Militar, não tiramos o acesso da Polícia Civil, pelo contrário, qualificamos eles, né? Mas deixaremos aqui também como sendo mais uma ferramenta de segurança para a comunidade. E nesse sistema, por exemplo, tem um estabelecimento comercial, tem uma câmera externa que mostra a rua, posso conectar minha câmera ao sistema público? Muito bom tu falar isso, porque esse é um trabalho que a gente precisa de vocês, como imprensa, para nos ajudar. Nós vamos ter ainda mais canais disponíveis para conectar mais dispositivos. Então você, empreendedor que nos assiste, lá do interior da cidade, de onde seja, quer colocar a sua câmera dentro do processo do vídeo monitoramento urbano, você pode colocar. Desde que ela siga alguns quesitos. Ela tem que ser virada para fora de casa, ela não pode ter pátio pegando, ela tem que pegar toda a rua, mas ela vai estar conectada ao sistema público, permitindo que a gente, com gestão, como força de segurança, possam acessar ela a qualquer tempo para ver isso. Isso é muito legal, muito importante, gera muita mais segurança para as pessoas, porque o meliante que está na rua, o ladrão que está na rua, ou mesmo a pessoa que vai cometer alguma infração, ele não tem como saber qual câmera que está virada para a rua está conectada ao sistema da brigada ou não. E é dinâmico a gente dizer isso, eu afirmo, temos mais de 70 hoje. Isso significa que praticamente qualquer lugar que tu for entrando na cidade, tu deve ter uma câmera que está te filmando, conectada às forças de segurança. Então é muito importante saber disso e é muito importante que todos que possam colaborar, colaborem. Indústrias, empresas, comércios, serviços, quem for, câmera para o lado de fora, joga para dentro do sistema da prefeitura e a gente vai ajudar a fornecer a segurança. Tá certo, então. Secretário, muito obrigado, né, por receber sempre a gente aqui com muito carinho e sucesso aí nessa empreitada que Carazinho aguarda, né, bastante desenvolvimento. Obrigado, Mara. Eu tenho que dizer, depois desse ano que a gente está aqui, que eu sou muito feliz com esse ano que passei aqui, esse ano que estou trabalhando aqui. Eu acredito em Carazinho, realmente. Acredito que a gente consegue transformar, mas a gente só consegue transformar se a gente der as mãos. A gente tem que fazer menos disputa, somar mais força para conquistar junto. A gente é parceiro para isso. Nós vamos conseguir. Carazinho merece muito mais do que Carazinho tem. E a gente tem conseguido, os números já falam sobre isso. Os números já consolidam um trabalho de um ano. E a gente vai continuar a consolidação desses números para que a gente possa desenvolver mais e mais. Não é do dia para a noite. Não se faz desenvolvimento com estalar de dedos. Se faz desenvolvimento com tijolinho por tijolinho. E isso que às vezes é difícil de mostrar para a comunidade, mas por isso que é importante, agradeço a oportunidade de a gente poder estar conversando para poder contar tudo isso. Obrigado e já digo a todos um ótimo final de semana. Muito bem. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Carazinho, Rafael Jacques de Oliveira, conosco aqui hoje no Correspondente.